Shalom, shalom a todos. Hoje, nós estamos aí no 8º dia dessa caminhada de Techuvá de 40 dias até Yom Kippur. Hoje eu não vou estar colocando a câmera aqui por causa da memória do meu celular, tá? Então, nós vamos ler o que está no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos meditar a respeito disso. Não esqueçam, tá? Eu vou enfatizar cada dia aqui que não existe techuvá, ou seja, não existe um retorno ao Pai sem Cristo. Cristo, ele é a essência da nossa techuvá. Amém? Então, aqui no capítulo 8, eu vou ler segundo a King James Fiel, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No dia de ontem eu falei que nós somos seres tripartidos, ou seja, nós somos formadas por um espírito, por uma alma e por um corpo. Então, existem 3 partes em nós, ok? E lá no livro de Gênesis fala, vamos lá para o livro de Gênesis. Diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Quero colocar aqui, conforme está no hebraico, aqui, e soprou, né? Essa palavra é nafar, que quer dizer respirar, soprar, tá? Soprou do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego. Este fôlego é Neshama, que é o espírito, tá? Neshama é o espírito e a alma é Nefesh, tá? Então, Neshama é espírito e Nefesh é alma. Então, ele soprou o seu espírito, tá? Ele soprou o seu espírito. Aqui no grego, né? Deixa eu ver aqui. No grego é pneuma, tá? Pneuma. O espírito é pneuma, esse fôlego de vida. Mas vamos voltar lá para King James Fiel. O que eu quero explicar para vocês é que o Pai, tá? O Pai, ele é a luz inacessível, ele é o Deus invisível. E esse espírito que ele forma o homem do pó da terra, esse é o corpo, é a matéria. Esse espírito que ele nos dá é como se ele lançasse um fragmento dele para nós, e esse fragmento de poder, de força, né, entrasse, e é isso que nos dá a vida. É isso que tem que ser prevalente, né? É isso que tem que prevalecer em nós. É esse espírito que é o governo das nossas vidas. É o espírito que tem que governar sobre nós. Essa ligação, então, essa conexão direta com o Pai, por meio de Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, é através de espírito para com espírito. A morte de Cristo naquele madeiro é como se tivesse religado essa conexão. Lá com Adão, né, houve um desligamento, houve um desplugar, tá? O pecado, ele fez isso. É como se nós retirássemos da tomada algo, né? Tirássemos da energia algum aparelho, né? Eu gosto de fazer essas comparações para vocês entenderem. E Cristo, pela sua morte, pelo seu sangue derramado, ele vai lá e reconecta. Então, novamente, nós podemos nos reconectar ao Pai,
que é essa potência, que é essa força maior, que os gnósticos chamam de universo, tá? Então, o Pai é essa força, esse poder, essa energia maior, né? Que deu uma porção da sua energia para cada um de nós, que é o Espírito, tá? Então, essa conexão, essa religação, esse replugar foi feito pelo Mashiach, por Cristo, pela sua morte naquele madeiro, tá? Então, aqui diz, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, por meio de Cristo, não há outro meio, não há outro caminho pela qual nós possamos estar conectados com o Pai, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Espírito que foi dado por Deus a nós, ele que tem que ter o governo, né, sobre alma e sobre corpo. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, tá? Então, deixa eu colocar aqui no hebraico, ó, a lei. Aqui, na verdade, vai aparecer o grego, tá? Nomos, tá? Nomos é lei, e no hebraico é Torá. Toda vez que aparecer lei, é Torá. Foi traduzido, né, como lei nas traduções das Bíblias, mas é nomos no grego e Torá no hebraico. Então, vamos colocar aqui, porque a Torá do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da Torá do pecado e da morte. Então, não é como as pessoas entendem que com Cristo a Torá foi abolida, não é nada disso. O que foi, o que acabou, né? O que Cristo trouxe livramento para nós foi a lei do pecado e da morte. Foi essa Torá que foi abolida, tá? A Torá do pecado para todos aqueles que creem nele, obviamente, né? Porque aquele que não crê continua nessa lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, tá? Parece confuso, mas não é. Quem não tem Cristo, quem não crê no seu sacrifício expiatório, né? Quem não crê que Ele é o Filho de Deus, o seu Filho unigênito que foi dado por nós, né, como expiação pelos nossos pecados, para a quitação de uma dívida que era nossa, né? Ele quitou essa dívida, foi retirado das mãos de Satanás essa promissória, vamos chamar assim, né, que era contra nós, essa dívida que era contra nós. Então, é por Cristo, tá? Então, para quem não crê em Cristo, ainda está ligado à lei do pecado e da morte, certo? Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Espírito de Deus, reconectado novamente em nós, nos vivifica, né? Nos traz esta vida eterna. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, tá? Veja bem que nós estamos falando sobre mente, nós estamos falando sobre mentalidade, e aqui Paulo está falando sobre isso. Os que são segundo, os que andam ainda segundo a carne, né? Os que não vivificaram o seu espírito com o Espírito de Deus pelo sacrifício de Cristo, eles continuam na mentalidade da carne, tá?
fazendo aquilo que agrada à carne e não aquilo que agrada ao espírito. Mas os que são segundo o espírito, eles vivem para as coisas do espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, aqui se fala do novo nascimento, tá? O nascer de novo é justamente isso. Nós potencializarmos o espírito para vivermos segundo o espírito. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à Torá de Deus, nem de fato pode ser. Ok? Eu acho que fica bem claro, não há confusão com relação a isso. Assim, então, os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, né? Aquele que crê em Cristo, né, já passou da morte à vida, né? Já não está mais na condenação da morte, já não está debaixo da lei do pecado e da morte, mas está debaixo da Torá da vida. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está dizendo, né? Se, né? É um condicional. Se o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então fica bem claro aqui que Cristo é o elo de ligação entre nós e Deus. Não é outra forma que a conexão com o Espírito de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso faz parte da Techuvá. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos no sacrifício expiatório que Ele fez lá naquele madeiro, derramando o seu sangue santo por nós, em nosso favor, né? Nós começamos então esse processo de Techuvá, como eu tenho explicado para vocês. Nós começamos e nós entendemos que nós precisamos caminhar em obediência, em santidade, mortificando a carne e vivificando o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai, tá? Então, nós podemos, né, dizer que somos filhos de Deus. É como o filho pródigo. Ele volta para casa, mesmo não se achando merecedor, mas o pai o recebe de braços abertos. E interessante, né, que o pai manda sacrificar o cordeiro e coloca um anel de volta em sua mão. Tudo isso remetendo ao sacrifício de Cristo por nós e à aliança renovada. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, isso é testificado em nosso coração. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Até aqui, tá? Mas o que eu quero que vocês fiquem sempre com esse versículo nas suas mentes. Se você entendeu isso, se você entendeu o sacrifício de Cristo naquele madeiro, se você recebe esse sacrifício,
né? Se você recebe esse sangue em sua vida, você é reconectado com o Pai. E entenda, nenhuma condenação há mais para você em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação, né? O inimigo, né, que a gente chama de Satanás, ele vai procurar trazer na sua mente pensamentos, tá? Pensamentos de que, você pecou muito, o que você fez não tem perdão, né? O seu caso não tem volta, tá? Então, cuidado com os pensamentos que o inimigo vai colocar na sua mente, né? De que você não é merecedor, merecedora, de que os pecados que você cometeu no passado são muito pesados, né? E que Deus não perdoa. Cuidado, tá? Não importa o tanto que você pecou ou o que você fez. Se você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há mais para você, porque você está em Cristo. Tá? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, essa é a mensagem para esse dia, né? Firme os seus pensamentos nas coisas que são do alto, nas coisas que são do alto. Amém? Shalom, shalom.